Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Dayala Vargens. O nosso objetivo é que você possa desenvolver melhor a sua capacidade de compreender e produzir textos em língua espanhola que fazem parte do mundo do trabalho. Então, para alcançar esse objetivo, nós vamos seguir o estudo dos gêneros discursivos. Então, o tema da nossa aula de hoje é Emprego à vista, a apresentação do profissional. Antes de começar propriamente a falar sobre o currículo, eu gostaria que vocês conhecessem uma pessoa muito especial que vai nos acompanhar durante toda essa trajetória. O nome dela é Rita. A Rita acabou de se formar e o sonho da vida dela é conseguir um emprego em uma empresa multinacional, uma empresa hispano-americana. Vamos conhecê-la? Descobri que uma empresa hispano-americana está contratando. Quero me candidatar a uma vaga. Preciso escrever meu currículo em espanhol. Mas será que é diferente do currículo em português? Agora que vocês já conhecem a Rita, será que nós podemos ajudá-la um pouquinho a elaborar esse currículo? Muito bem. A pergunta que ela faz é se o currículo em espanhol é muito diferente do currículo em português. Será que é tão diferente assim? É claro que se trata de um mesmo gênero e, portanto, haverá muitas semelhanças entre um currículo em espanhol, um currículo em português ou, talvez, um currículo em qualquer outra língua. Bom, vamos aqui estudar as especificidades da elaboração de um currículo em língua espanhola. Muito bem. O primeiro tópico do currículo que nós vamos tratar é um tópico que não pode faltar em nenhum tipo de currículo, que são os dados pessoais, do indivíduo que elabora esse texto. Então, em espanhol, os dados pessoais são os datos personales. Muito bem. No caso da Rita, nós temos nombre e apellido Rita Barreto. Atenção! Nombre significa nome em português, apellido significa sobrenome. Atenção, porque apellido é um falso cognato, que também é conhecido usualmente como um falso amigo. Quando nós ouvimos ou lemos a palavra apellido, parece o quê? Parece apelido em português. Porém, como eu acabo de dizer, o seu significado é sobrenome. E aí, você vai me perguntar, como é apelido em espanhol? Só por curiosidade. Muito bem, apelido em espanhol é apodo, só por curiosidade. Mas o que eu gostaria que vocês lembrassem é que nombre é o nome e o apellido é o sobrenome. Vamos continuar? Bom, um outro elemento que não pode faltar nesse tópico dos datos personales é a fecha de nascimento. Atenção, cuidado! Mais uma vez, aparece um falso cognato. Fecha parece o presente do verbo fechar, não é isso? Mas não é. Fecha, em espanhol, significa a data. Fecha de nascimento, vocês podem inferir, é a data de nascimento. E depois nós temos também o lugar de nascimento, lugar de nascimento, e, posteriormente, o DNI. O que será o DNI? É uma abreviação muito comum nos documentos escritos em espanhol. Significa Documentación Nacional de Identidade. Corresponderia ao nosso registro geral ou documento de identidade. Certo? Muito bem. Continuando ainda, nós temos o endereço, que em espanhol se chama dirección. Nesse caso, nós temos Rua das Flores, número 4, não é verdade? Capoeiras. Agora, resta saber como apresentar o endereço em língua espanhola. Prestem atenção. Calle, como la calle Florida. Avenida, como la avenida 9 de Julio. Y plaza, como la plaza San Martín. Bom, dando continuidade aos elementos que constituem um currículo, não podemos esquecer do telefone. Em espanhol, teléfono. Outro elemento importante atualmente, o e-mail,
Em espanhol, pode-se dizer e-mail, como em inglês, ou correio eletrônico. Há muitos outros elementos que compõem o currículo, mas nós não podemos esquecer da formação acadêmica, a formação acadêmica. No caso da Rita, ela tem 2 títulos importantes. O primeiro deles é a licenciatura em Filologia. O segundo, diplomatura em Secretariado Executivo. Esses 2 títulos correspondem a um nível superior, né? Que em espanhol nós chamaríamos de grado. Vamos lá, vamos rever quais seriam os níveis de formação possíveis em espanhol. Que tal fazer um paralelo com o que nós conhecemos em português? Então vejam só, o ensino médio em espanhol corresponderia ao bachillerato. O ensino superior seria o grado, e aí poderia ser um curso de licenciatura ou de diplomatura. A diferença entre eles depende da natureza do curso. Muito bem, e como um último nível mais elevado da formação, nós temos a pós-graduação, que em espanhol seria o pós-grado, que se divide em maestria, master ou maestria e doutorado. Muito bem. Outro elemento importante, e aí eu sou suspeita para falar, são os idiomas, não é? Eles não podem faltar para engrandecer, para valorizar o seu currículo, né? Especialmente o espanhol. Mas, brincadeira à parte, como apresentar os idiomas que nós sabemos, que nós conhecemos em um currículo? Querem ver alguns exemplos? Então vamos lá. Por exemplo, el português,